Vamos começar a segunda mesa, terceira, contando a mesa institucional, do seminário Antropoceno, Mudanças Climáticas e Ciências Sociais no Brasil. Essa mesa que agora se inicia tem o título de Justiça Climática, Democracia e Direitos Socioambientais. Teremos 3 apresentações, vou apresentando os palestrantes conforme a ordem, conforme eles forem apresentando. Então, convido a Daniela Hanna Hachette para fazer a primeira apresentação. A Daniele vai apresentar o trabalho intitulado Populismo e Mudança Climática. Ela é professora do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, do IUSP, tem doutorado e mestrado em Direito Internacional pela Universidade de Edimburgo e um segundo mestrado em Direito Administrativo pela Universidade de São Paulo, onde hoje em dia ela leciona. Obrigado pela sua presença. A palavra é sua. Olá, obrigada, Rubens, pelas palavras. Gostaria de agradecer também ao professor Milani, que me convidou para estar aqui. Agradeço a presença de todos, e principalmente dos meus colegas, Pablo, Daniele e Denise, pela companhia e pelo diálogo no dia de hoje também. Bom, pessoal, eu vou falar um pouquinho, eu vou começar aqui um pouquinho falando sobre a relação entre a extrema-direita e a agenda climática, né? Como todo mundo já pode imaginar, é uma relação negativa, né? Então, uma relação de hostilidade, de ceticismo em relação à agenda climática. Mas antes de falar desse tema específico, eu vou contextualizar só para vocês. Eu estava recentemente lendo um texto sobre direito internacional ambiental, essa área, enfim, que eu estudei um pouquinho, e uma professora que eu gosto muito, ela chama Lavanya Rajamani, ela é uma professora indiana que dá aula hoje em dia em Oxford. Ela vai falar um pouco das alterações do direito internacional ambiental, né? Da revolução que foi o direito internacional ambiental dentro da área grande de direito internacional. É uma área relativamente recente, mas uma área que é muito, que se altera muito e muito em função do regime internacional de mudança climática, né? Esse é um pouco o argumento dela. E ela fala o seguinte, que o tema de direito ambiental, e principalmente o tema de direito climático, hoje, ele está na agenda política por uma conjuntura de fatores. Um deles é a questão da ciência, que foi bastante explorado aqui na parte da manhã, então uma ciência cada vez mais certa, apesar das críticas que se tem. Os impactos dessa mudança climática, questões ambientais também cada vez mais visíveis e, portanto, também demandas cada vez mais vocais, né? O problema é na hora da implementação, como implementar essa questão da agenda climática, né? Então, a única coisa que eu queria trazer para vocês nessa figura é a pressão que isso é feito no regime internacional como um todo, no plano doméstico, né? Essa questão da contestação que vem de regimes políticos no âmbito doméstico, né? Então, é por aí que eu vou entrar. Então, esses regimes políticos, apesar de tudo que acontece também no plano internacional, regimes políticos pressionam esse direito internacional ambiental, regime internacional de mudança climática, para um lado ou para o outro, né? Essa questão de regimes políticos, enfim, que eu vou falar que há uma tendência hoje à extrema-direita, a partidos políticos, líderes e governos populistas, nacionalistas, negacionistas da ciência, enfim, que causam uma polarização na sociedade. Então, elas vão ter, então, consequência, esses governos vão ter uma consequência também no regime internacional. Uma dessas consequências também aqui a tendência a gente consegue ver, uma deferência cada vez maior para a soberania dos Estados, né? No regime internacional de mudança climática, a gente vê essa deferência por meio das contribuições nacionalmente determinadas. É a forma da regulação atual. Isso é uma obrigação de conduta, não é uma obrigação de resultado. E olha como isso se altera do protocolo de Kyoto, agora, né, no Acordo de Paris, certo? Tendo feito essa grande contextualização, eu vou passar então para falar um pouquinho sobre esse trabalho que eu fiz com a professora Maria Cecília Oliveira. Ela está aqui e ela pode depois até conversar com vocês sobre essa relação entre a extrema-direita e o ceticismo e a hostilidade com a agenda climática, né? A gente quis olhar especificamente para o caso do Bolsonaro. Nosso estudo de caso é do Bolsonaro e particularmente a Amazônia. Qual é a retórica e os atos do Bolsonaro na Amazônia.
Antes de entrar nessa pergunta específica sobre o Bolsonaro, a gente faz uma revisão de literatura que é muito ajudada por um artigo de um professor inglês, ele chama Lockwood, em 2018, que ele vai tentar estudar essa relação. Por que é que a extrema-direita é tão hostil, tão cética com relação à agenda climática? Ele traz dois argumentos aqui para testar dois argumentos. O primeiro argumento dele é estrutural, com base em interesses, e o segundo argumento é com base principalmente na ideologia, apesar de ser uma ideologia fina. Com base na questão estrutural de interesses, o que o Lockwood vai falar é o seguinte: esse ceticismo, essa hostilidade, essa negação da agenda climática, ela é causada principalmente por aqueles que foram esquecidos pela globalização, né? Os que foram esquecidos, os deixados para trás, esse é o nome que ele traz. Do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, e são eles, então, que levam essa hostilidade. Mas o Lockwood, ele vai falar, tem limites essa explicação. E ele olha principalmente para a Europa, porque na Europa ainda há algum tipo de proteção para os deixados para trás, né? E mesmo assim a gente vê um florescimento, ressurgimento aí de partidos, líderes da extrema-direita. Então ele vai passar, então, para a segunda explicação, essa explicação ideológica, que para ele faz mais sentido, apesar do populismo ter essa ideologia ainda muito fina. O populismo, a extrema-direita, de forma geral, ela é aquela que vai negar as decisões internacionais, né? Vai se voltar para o âmbito nacional, para o povo verdadeiro, enfim, vai ser contra a elite, é anti-elitista e, de alguma forma, também nega a ciência. Então, nesse sentido, o Lockwood vai falar, a agenda climática ela vai ser um dano colateral, é essa palavra que ele usa, né? Então, ela vai vir um pouco como tudo aquilo que os populistas, então a extrema-direita de forma geral, vai rejeitar, né? Então, necessariamente, vai ser um processo difícil aí de aceitação dessa agenda climática, dessa implementação. Tendo dito isso, a gente passa, então, para estudar o Bolsonaro, né? Então, o Bolsonaro, num âmbito específico, numa área específica da Amazônia, porque a Amazônia é essencial para esse regime internacional de mudança climática. O Brasil tem 60% da Amazônia, então é importante que a gente saiba como se dá a governança da Amazônia para que, então, a gente entenda como é que o Brasil vai cumprir suas obrigações internacionais, suas promessas internacionais também. E o regime internacional também vai ser bem ou não sucedido nesse sentido. Dois grupos especificamente altamente combatidos pelo Bolsonaro, né? Então, o que a gente observou nesse âmbito da Amazônia é isso aqui que eu vim trazer para vocês e a Denise vai trazer um pouco também. O primeiro grupo é povos indígenas, né? E o segundo grupo de cientistas, né? Então, é aqui o embate que Bolsonaro se dá. Com relação aos grupos indígenas, eu vou deixar minha colega Denise, com quem eu tive sorte de escrever também alguns artigos, mas a queda de braço dele se dá principalmente com relação ao direito às terras indígenas, as terras que eles tradicionalmente ocupam. Artigo 231 da Constituição Federal de 1988. Né? E como que se dá essa queda de braços com relação aos povos indígenas? Principalmente um não fazer, a promessa dele foi uma não demarcação das terras indígenas, mas foi também por meio de atos infralegais, é isso que todo mundo passa a estudar, né? Quem não se lembra aqui daquela instrução normativa número 9 da FUNAI, que determinava aos fazendeiros que tinham fazendas dentro de reservas indígenas o certificado de propriedade, desde que essas reservas indígenas não tenham passado pelo longo processo de demarcação. Nessa brincadeira dessa instrução normativa da FUNAI, que já era uma agência que vinha sendo sucateada pelo governo Bolsonaro, reservas indígenas perderam um total de 250 mil hectares, né, de terras indígenas, o que equivale, e isso eu vi na internet, sujeito então a uma dupla verificação, 2 cidades de São Paulo. É muita coisa, por meio de uma instrução normativa número 9, enfim. Então é por meio de um não fazer e de um fazer de um plano ali bem infralegal no âmbito do movimento indígena. Mas a Denise vai falar também da questão da resistência da mobilização indígena, que eu acho muito interessante também. Agora, com relação aos cientistas, então a pergunta que Cecília e eu fizemos é o que o Bolsonaro traz de novo para essa cartilha dos autocratas no âmbito ambiental especificamente. Então a gente queria saber qual era a jabuticaba do Brasil, se tinha realmente, né?
Com relação aos cientistas, houve uma queda de braço muito grande, e isso já ficou muito evidente em 2019, quando ele demite o Ricardo Galvão, porque o Ricardo Galvão, então presidente do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele veio e declarou, como todo servidor público tem que fazer em prol da transparência, o desmatamento da Amazônia subiu, né? Aumentou. E ele, então, vem a ser demitido logo em seguida, né? O Bolsonaro, o que acontece depois, como todas as agências de proteção, de alguma forma, ele vai enfraquecê-la, vai militarizar seu comando, vai tirar pessoas-chave de postos essenciais e vai cortar o orçamento. Essa é uma questão, certo? Mas junto com isso, e foi isso que Cecília também fez em diversos trabalhos dela, a gente verifica que ele faz uma contranarrativa. Ele vai produzir, então, um conhecimento paralelo, um conhecimento alternativo, né, para contestar aqueles dados que são feitos tradicionalmente desde 1970 pelo INPE, por meio do sistema de georreferenciamento do DETER. Né? E como que ele vai fazer isso? Tem dois eventos aqui muito interessantes. Em 2019, então, o Ministério do Meio Ambiente, coordenado, então, o ministro do Meio Ambiente da época, que era o Ricardo Salles, ele faz um contrato de georreferenciamento com uma nova empresa de georreferenciamento no valor de 43 milhões de reais. Esse contrato está ainda sendo investigado pelo TCU, mas o que acontece é que os cientistas vieram e falaram o seguinte: na comparação entre os dois sistemas, o nosso tradicional, o INPE-DETER, e esse, o do INPE, ele é 30 vezes mais barato e 3 vezes mais eficiente. Né? Então, para que contratar uma outra empresa? Então, fica com essa dúvida. A segunda evidência dessa criação, né, de um conhecimento paralelo, alternativo, para contestar aquele que já existe, foi em 2020, com o contrato, se não me engano, de aquisição de um satélite por parte do Ministério da Defesa, esse ministério que veio bastante inchado, no valor de 175 milhões de reais, sem licitação. Né? E o objetivo que foi declarado aqui, para que fosse sem licitação, era a segurança nacional, ajudar as Forças Armadas, então, a combater o crime ambiental e a ser um complemento desse sistema do INPE-DETER. Mas o mais interessante é quando um cientista, que foi presidente do INPE, se não me engano, eu esqueci o nome dele agora, ele veio e falou: esse satélite ele não serve para o propósito, né, que eles alegaram, porque ele consegue observar somente gelo de água, ele não consegue ver, por exemplo, o que é floresta em pé de vegetação rasa. Né? Então, ele não serve para verificar se houve ou não o desmatamento. Então, essa foi uma questão que trouxe um cientista. Ele falou assim: a questão principal aqui é o objetivo do Ministério do Meio Ambiente em produzir dados, conhecimento alternativo de contestação daquilo que já existe. Né? Então, isso foi um pouco a conclusão do artigo, desse artigo ainda inicial que Cecília e eu fizemos, que foi a diferença aqui do governo Bolsonaro com relação à área científica. Eu termino de falar porque era uma fala um pouco mais rápida, com um conceito que eu queria deixar, que a gente pode discutir depois, de democracia militante. É imprescindível que a gente não deixe essa extrema-direita voltar. Por quê? Porque senão vai ter a negação, então, da agenda climática, tem uma dificuldade muito maior de proteção da Amazônia e, logo, da implementação da agenda climática. E proteção também dos movimentos indígenas, dos povos indígenas. Né? Então, eu deixo aqui para vocês esse conceito de democracia militante, um conceito que foi cunhado lá atrás, em 1937, por Lowenstein, quando ele analisava a situação da Alemanha. Então, uma Alemanha, de acordo com Lowenstein, que tinha deixado a sua democracia morrer porque não houve uma proteção militante. Né? E, de acordo com ele, essa proteção militante da democracia exige, ou de alguma forma, ele fala que é justificável até restringir direitos, como a liberdade de expressão e como, por exemplo, expelir partidos que não estejam dispostos a jogar o jogo da democracia. Né? Então, essa foi, e Lowenstein é bastante criticado por isso.
Obviamente, esse conceito ele sofre algumas alterações do ponto de vista normativo, teoria e teórico, porque hoje o mundo ele sofre diversos outros tipos de problemas também. E a Corte Constitucional Alemã, se não me engano, já utilizou esse conceito específico da democracia militante para banir alguns partidos políticos, e recentemente aqui no Brasil a gente viu um pouco, é isso que algumas pessoas começam a falar, Alexandre de Moraes, o ministro do STF, utilizando então esse conceito em algumas das suas decisões, né, que pode ter sido controvertido, mas era a instituição que estava ali na linha de frente, né? A PGR, eu não sei se vocês se lembram, deu um apagão na PGR durante todo o período do Bolsonaro, bastante conivente com o que foi feito, e o Congresso também não dava andamento aos pedidos de impeachment. Então, democracia militante aqui é algo que a gente precisa olhar para a defesa dessa democracia, para que não haja, então, a implementação, a volta, o ressurgimento dessa extrema-direita no Brasil. Com base, então, nessas últimas palavras, eu gostaria de agradecer. Muito obrigada pela presença. Obrigado, Daniele, pela sua brilhante palestra. Vou passar a palavra agora para a Denise Vitale, que vai apresentar o trabalho intitulado A Interface Gênero e Clima, a voz e a vez do protagonismo político. Denise é pesquisadora do CNPq, professora da Universidade Federal da Bahia, a UFBA, vice-coordenadora do Laboratório de Análise Política Mundial, LabMundo Antena Bahia, tem doutorado em Direito pela Universidade de São Paulo e é bacharel em Direito pela mesma instituição. A palavra é sua. Obrigada, boa tarde a todas, todos e todos. Gostaria de agradecer primeiro o convite do professor Carlos, Elane, pela participação nesse evento tão importante. Peço desculpas pela qualidade dos meus slides, não estão muito bem editados, porque as condições de saúde dos últimos tempos, com o Covid e tudo, não permitiram, mas felizmente eu consegui vir, assim, preparei uma apresentação muito assim, baseada no momento político atual, de onde estamos hoje, qual é a fotografia do Brasil hoje para o mundo, nessa agenda climática, na sua interface com a questão de gênero. Então, tenho feito algumas pesquisas nessa agenda, nessa interface gênero e clima, muito em parceria com a professora Daniele também, e é uma questão que tem crescido bastante, ela tem do ponto de vista mais teórico, ela pode ser pensada, tem sido pensada dentro da chave da justiça climática, ou injustiça climática, mas é um conceito que eu até tinha pensado em desenvolver aqui um pouco mais, mas eu acho que precisa de mais aprofundamento, então eu vou deixar para pensar a parte conceitual mais para frente e vou desenvolver um pouquinho aqui a parte mais empírica da coisa, que é o que tem acontecido no Brasil nos últimos tempos, que tem sido muito interessante até para a gente poder pensar, qual seria, enfim, aberturas e caminhos que inclusive inspirem a parte teórica também da questão da modernidade que hoje de manhã a gente discutiu, Então, deixa aqui. Bom, então aqui é a foto, do nosso país a partir de 1º de janeiro, felizmente, fizemos o L, deu certo, e Lula subiu a rampa com o povo, E nessa subida estava presente o cacique Raoni, como um dos grandes símbolos da resistência indígena, da luta indígena, e isso nos remete imediatamente à questão da Constituição de 88, quando o Raoni teve uma presença fundamental na Constituinte e na própria Constituição, para além dessa subida da rampa, com toda essa diversidade brasileira e sobretudo os mais vulneráveis, nós tivemos na área socioambiental uma grande transformação muito positiva. Então, pela primeira vez na história, temos um Ministério dos Povos Originários, cuja ministra é uma mulher indígena, Sônia Guajajara. Temos na FUNAI a primeira presidenta
Joênia Wapichana, né? E essas duas grandes lideranças indígenas, femininas, estão então hoje em lugares de poder muito assim, relevantes, né? Inéditos e relevantes, né? E num momento muito delicado, muito crucial, justamente para a gente ultrapassar e superar esse trauma que foram os últimos anos. Bom, além disso, então aqui é uma foto da posse não sei quem pôde assistir a cerimônia de posse, mas a posse da Sônia Guajajara foi muito emocionante, né? Uma cerimônia indígena junto, um ritual, né, muito bonito, e ela é, né, erguida, enfim, por seus pares aí no ritual indígena como, né, uma liderança, um grande reconhecimento da própria comunidade indígena. Isso aqui só para a gente lembrar um pouco desse momento e também, né, complementando ao lado da questão das mulheres indígenas, a questão das mulheres negras, né, com a ministra Aniele Franco, né, que é ministra do Ministério da Igualdade Racial, outra grande novidade no país e, enfim, também muito relevante. E, de certa forma, esses ministérios acabaram dando um tom, né, uma cara, apontando para um Brasil bastante diferente, bastante promissor, inclusive, né, em relação ao que vínhamos passando, né. E também, né, completando aqui o quadro, na Câmara dos Deputados, a gente teve a deputada Célia Chacriabá, né, que foi eleita, e também tem a Joênia, que terminou o mandato dela, não foi reeleita no Legislativo, mas a Célia mantém a representatividade, né. Bom, isso, claro, né, além da própria ministra Marina Silva, né, à frente do meio ambiente novamente, que também representa essa força do gênero feminino na liderança ambiental. Bom, e aqui eu peguei algumas fotos de um livro histórico aqui da Constituinte, de 87 e 88, tem algumas fotos, um registro fotográfico, e traz algumas fotos do movimento indígena da Constituinte. E é interessante, ali é uma primeira foto, está meio apagada, porque eu não tive condições de melhorar a imagem, mas enfim, a primeira foto é a população abraçando o Congresso numa manifestação anti-apartheid, ainda era a época da luta contra o apartheid. E a segunda foto é Ulisses Guimarães sendo recebido no COCAR do movimento indígena, bastante presente na Constituinte. E um detalhe do movimento indígena na Constituinte é que não havia praticamente mulheres, pelo menos nas fotos elas não aparecem, eu não sei se deveria haver uma ou outra, mas elas não eram expressivas e não havia enfim, as lideranças indígenas femininas ainda eram embrionárias, né? E aqui são outras fotos da Constituinte também, enfim, com muita presença indígena, porém masculina, né, sem mulheres. Então é algo interessante da gente perceber que nesses 30 anos, né, houve essa mudança. Também. Então é algo... Pronto. Aí, dito isso, né, vamos passar aqui para algumas questões mais... Bom, então, o que eu queria chamar a atenção é que a gente está num momento de que há um protagonismo político, né, das mulheres indígenas e negras no Brasil hoje. Isso, na discussão climática, nessa chave gênero e clima, ela tem uma dimensão importante, porém negligenciada também. Quando se fala em gênero e clima, sempre se pensa na questão de que as mulheres são as mais vulneráveis, de que são as mais afetadas, porém as que têm menos recursos, então há uma injustiça climática porque elas vão sofrer mais as consequências do que homens, enfim. Mas não se fala tanto na questão da capacidade decisória e da participação delas no processo político, né? A própria Convenção Quadro das Mudanças Climáticas, de 2009 para cá, passou a tentar equiparar um pouco mais a questão de gênero nos principais órgãos decisórios, mas é algo ainda enfim, desigual, né? Então, essa dimensão de um protagonismo político forte, de ter voz,
mas também ter vez, ter lugar, ter poder político, como é agora elas, nos ministérios, enfim, no poder público constituído, é algo bastante, assim, relevante e uma novidade enfim, que o Brasil traz, né? Bom, aí, continuando aqui, por que isso é importante, né? Retomando um pouco o que a professora Daniele falou, o grande artigo da Constituição de 88, o artigo 2, em relação aos povos indígenas, né, é o artigo 231, né, que diz, né, que reconhece, enfim, os povos indígenas, aos indígenas, sua organização social, costumes, línguas, crenças, tradições, os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, né, com o objetivo de demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Né. Então, há aqui uma alteração fundamental na forma como os povos indígenas passam a ser reconhecidos pelo Estado, né, com uma autonomia política, cultural, social, né, e como seres sujeitos de direito, e não apenas tutelados ou relativamente incapazes, e não eram antes. Né. O grande desafio aqui é a questão da implementação. Né. Então, os direitos estão garantidos, além da Constituição, de 88, principalmente no século XX, XXI, né? A ONU reconhece os direitos dos povos originários, né, como direitos, assim, autônomos e também uma série de... O próprio direito coletivo à terra, o próprio direito coletivo a um meio ambiente saudável por parte do próprio direito indígena, né? Isso na Declaração dos Povos Indígenas da ONU de 2007, na Declaração da OEA de 2016. Então, o direito internacional foi também foi um movimento duplo, né, de reconhecimento do direito internacional e do direito nacional. O grande desafio, como a gente sabe, é a questão da implementação. Bom, e essa questão da implementação dos direitos dos povos indígenas se torna indissociável da própria questão socioambiental. Né? Eles são, ao mesmo tempo que o meio ambiente saudável é uma condição para a vida indígena, ele também depende da proteção dos povos indígenas como guardiões da floresta e tudo mais. Então, é algo muito interessante. E aí, nesse processo, o que vem acontecendo é um crescimento do protagonismo das mulheres indígenas enquanto lideranças políticas, né? Do ponto de vista mais conceitual, a questão da interseccionalidade, né, é o grande avanço nos estudos de gênero, né, que aponta para isso. Né? Agora, o que é assim, interessante também a gente perceber que é um movimento ele é um movimento de luta, como todo movimento social, né? Não é um movimento assim, nada é pelo direito de cima para baixo, nem da hora da noite para o dia, enfim, é um processo de forte luta, mobilização, articulação e fortalecimento desse movimento, né? Inclusive no caso das mulheres, que se dá do ponto de vista doméstico, mas ao mesmo tempo com idas e vindas na dimensão internacional, regional, né, latino-americana e na dimensão global. Né, e ele enfim, vai se auto-influenciando. Né. Eu vou tentar passar rápido aqui. Sim. Bom, as grandes conferências da ONU tiveram um grande papel nisso, né? A partir da Rio 92, né, a gente tem a Conferência Quadro das Mudanças Climáticas e a Convenção Quadro das Mudanças Climáticas e a Convenção da Biodiversidade. E nas duas, a agenda indígena vai ganhando espaço. Esse espaço não é dado de início, mas a ocupação desses espaços pelo movimento indígena e paulatinamente pelas mulheres dentro do movimento indígena vai levando vai esgarçando essa fronteira, né? Elas vão ganhando mais espaços e em torno de alguns artigos que discutiam principalmente a questão do acesso e repartição de benefícios fitogenéticos, né? Que era o 8J da CBD, que vai virar o Protocolo de Nagoya, né, de 2010. Então, algumas questões
caras à questão indígena, como a questão dos conhecimentos tradicionais, né, vai ganhando força graças à pressão e à participação em grupos de trabalho e algumas alianças com altos burocratas da própria ONU, algumas alianças com a academia, com a universidade, enfim, com pessoas que se sensibilizam, né, aquelas questões, e isso vai ganhando força institucional. Então é muito interessante a gente analisar o movimento indígena, um pouco a trajetória internacional, que é também local, nacional, enfim, mas na forma como se dá aquela coisa que a água vai batendo, né? Água mole em pedra dura, vai batendo, e uma hora a instituição responde, abre uma fresta, e essa fresta é ocupada, isso gera uma declaração, gera um protocolo, que também ganha uma força de implementação, enfim, então é um processo muito, muito rico. Só para registrar, caso alguém tenha interesse em fazer pesquisa, enfim, do ponto de vista mais organizacional, quem ajuda muito a articular esses espaços é o chamado Caucus, né? O Global Caucus indígena, né? Ele se forma como um grande amálgama, uma grande articulação indígena no mundo global, com todas as diferenças dos povos indígenas no mundo inteiro, principalmente entre norte e sul, bastante, mas há essa questão comum de que, né, assim, existe um ataque generalizado, enfim, do próprio sistema capitalista, que é preciso se unir e criar formas de resistência. Isso vai lá na frente, em 2007, reverberar na Declaração dos Povos Indígenas. Esse cálculo também se desdobra em cálculos de juventude, cálculos de mulheres, em cálculos regionais. Então, é algo muito interessante que tem um autor, o Dao, que vai falar que se cria um certo espaço indígena no espaço transnacional, no qual, aonde, de certa forma, os atores, né, ou atrizes, enfim, mulheres indígenas, ou os próprios, as lideranças indígenas locais que estão, né, nas COPs e tudo mais, nesses espaços, elas, de certa forma, se liberariam, se desprenderiam dos seus laços mais diretos com a aldeia e com o local e conseguiriam reconfigurar a sua gramática, vamos dizer assim, dentro dessa gramática universal dos direitos humanos. Então é algo muito interessante, até assim, isso é uma questão que sempre, assim, até me suscita questões teóricas, né, com relação à própria modernidade e a própria capacidade dos direitos humanos darem conta dessa linguagem mais não é relativizada, mais culturalizada, mais enraizada, né? E na verdade, quem acaba buscando essa linguagem para se recolocar e se afirmar, e ganhar visibilidade, buscar estratégias, são os próprios atores. Não são os acadêmicos tentando colocar ali, não, vamos estudar os povos indígenas à luz dos direitos humanos. Não, há uma busca por esses espaços, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, muito. Tanto que a própria ONU hoje tem 3 mecanismos, né? O Fórum Permanente, o mecanismo de especialistas e a relatoria dos povos indígenas específico. Então é um espaço que foi buscado como um espaço legítimo para povos localizados, aldeizados, de se reconfigurarem mundialmente. Isso é muito interessante porque, inclusive na declaração de 2007, há um reconhecimento do direito coletivo sobre a terra. Então, ao mesmo tempo que os direitos humanos vêm de uma tradição, né, liberal, Locke, né, de pensar como a propriedade privada liberal, ela é o fundamento, né, dos direitos humanos historicamente, a declaração de 2007 reconhece a propriedade coletiva sobre a terra. E é algo que é interessante a gente pensar na medida em que é possível ficar na modernidade, estar na modernidade ainda e buscar, de algum modo, formas de emancipação dentro do próprio direito, direitos humanos, sem perder a universalidade, mas também sem ser engessado por ela. Né? Então, eu acho que é o estudo desse movimento, do movimento indígena transnacional, me iluminou questões desse tipo. Né? E que mais?
Bom, passando mais rápido, então isso aqui eu já comentei, então foi um processo nacional, né, de uma tessitura de uma rede nacional em paralelo, né, com uma tessitura de uma rede global, certo? Aqui, só para situar, no caso do Brasil, ao contrário dos países latinos, nossos vizinhos, né, Guatemala, Bolívia, enfim, Equador, né, são países de maioria indígena. O Brasil tem uma minoria indígena, né? Então isso, de certo modo, assim, a gente demorou, né, para esse movimento de mulheres indígenas crescer. E quando ele começa muito devagar, com situações muito pequenas de geração de renda, artesanato, associação de mulheres que se juntavam para fazer renda, né, enfim, pequeno comércio e tal. Mas na medida que os conflitos socioambientais se intensificam, né, sobretudo na Amazônia, elas percebem rapidamente que é preciso mudar o patamar da organização, né, que é uma luta política, não apenas econômica. E aí no Brasil, rapidamente, em 2000 e 2009, se verificou o número de fundações, foram criadas 33 organizações de mulheres indígenas. Em 2020 havia 92 organizações de mulheres indígenas em pelo menos 21 estados, dentro de 1.029 organizações indígenas gerais, né? Então, e aí elas passam, as lideranças que hoje estão no poder, né, a Sônia Guajajara, a Joênia, passam a ganhar visibilidade, se tornam as lideranças que se tornaram nesse movimento de resistência, da transformação de pequenas associações locais com um discurso politizado mais amplo. Bom, aqui durante os anos dos governos Lula e Dilma, assim, por um lado, houve esse fortalecimento do movimento, né? Então, as questões de gênero, como a própria Lei Maria da Penha, enfim, algumas iniciativas de gênero que ajudaram isso, sem dúvida. O próprio melhoria socioeconômica do Bolsa Família e tudo mais. Mas, por outro lado, houve muitos conflitos, né? A questão de Belo Monte, enfim, os projetos do Estado, né, de altos conflitos socioambientais, levaram também a uma resistência maior. Então, a própria mobilização maior também se deu devido a um acirramento também dos conflitos socioambientais, né? Não eram os garimpeiros, mas era o próprio Estado. E agora são todos. Enfim, estamos mais para os garimpeiros. E aí, só para terminar, bom, aí a partir de 2018, aí a coisa ficou feia, né? Ele já apontou aqui a situação do Bolsonaro. E aí o movimento de resistência aumentou ainda, porque não tinha alternativa, né? Agora, obviamente que as consequências também foram graves, principalmente na pandemia, né? Com o número de mortes maior. Mas foi realizada em 2019 a primeira marcha das mulheres indígenas em Brasília, então elas também passaram a ter uma pressão e uma presença cada vez mais intensa, né? E aqui, pronto, aqui é mais a questão da pandemia. E também, só para terminar, para além dessa pressão política, dessa organização mais intensa, assim, as organizações indígenas, muito também, né, que a Sônia era presidente da APIB, né, Associação dos Povos Indígenas do Brasil, e eles protocolaram, né, no TPI a ação contra o Bolsonaro, né, por crime de genocídio. Então, assim, houve uma busca dos espaços também de respostas judiciais transnacionais mais efetiva, né, a partir também de lideranças mulheres nesses lugares da sociedade civil indígena. Então era isso, para a gente ter essa reflexão do momento que a gente está, e como é que, pensando também na questão da democracia climática, que alguém comentou, né, como é que assim, que é um momento muito, enfim, pode ser bastante difícil ainda, né, e muito desesperador quando a gente lembra que metade da população votou no negacionismo, na autocracia e tudo mais,
mas é um momento bastante promissor de pensar que, né, essas mulheres hoje estão no poder, ocupando cargos muito importantes na área socioambiental e, de certa forma, essa voz, né, esse olhar, está sendo levado em consideração nessa democracia climática um pouco mais ampla. Que a gente continue aprofundando esse processo. Bem, obrigado, Denise, pela sua fala. Vamos passar agora para a terceira apresentação. A terceira apresentação será feita pela Daniele Costa da Silva e Pablo Saturnino Braga, que vão apresentar o trabalho intitulado Justiça Climática, a dimensão assimétrica das mudanças climáticas na garantia dos direitos socioambientais. Você vai ser o primeiro? Sim. Então, o Pablo, ele é professor do Departamento de Relações Internacionais aqui da casa, da UERJ, professor assistente do IBMEC, trabalha também na FUNAG, tem doutorado em Ciência e Política pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, do IESP-UERJ, mestrado e graduação em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica, PUC-Rio, é pesquisador do Laboratório de Análise Política Mundial, lá no Mundo Antena Rio, e membro do Observatório Interdisciplinar das Mudanças Climáticas, que é a instituição que está organizando esse evento. Não está aqui no lápis dele, mas também é uma coisa muito importante, que ele foi meu veterano da graduação, o que implica que ele é mais velho do que eu. A Daniele... Os veteranos são mais novos. Não, peraí, calma. Querendo complicar as coisas. Daniele é professora do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, IRID FRJ, tem doutorado e mestrado em Ciência Política pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, IESP-UERJ, graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é pesquisadora também do Laboratório de Análise Política Mundial, lá do Mundo Antena Rio, e do Observatório Interdisciplinar das Mudanças Climáticas. Vocês têm 20 minutos no total. Certo. Boa tarde a todos e todas. Primeiramente, queria agradecer ao convite, professor Carlos Milani, obrigado, e ao Observatório Interdisciplinar de Mudanças Climáticas, todo mundo que está fazendo aí o evento, né? Arthur, Mariana, os professores que eles também estão presentes. Muito prazer também em fazer parte dessa mesa com os professores Daniele e Denise, cujas palestras dialogam muito com a nossa pesquisa. Eu creio que, especialmente a parte final da fala da professora Denise, expressando a importância do protagonismo dos vulneráveis, tem uma interface muito forte com o tema da justiça climática, já que justamente a justiça climática se coloca como uma bandeira de potencialidades de ativismos interseccionais, na medida em que não apenas identifica a produção histórica desse fenômeno das mudanças climáticas, que atinge muito mais as pessoas com certos recortes identitários, de nacionalidade, de classe, de raça, de gênero. No seu caso, você focou na questão de gênero e de identidade étnica, indígena, mas eu acho que entender que não apenas a identificação dessa construção histórica, mas também de que esses povos historicamente mais atingidos devem ser protagonistas na proposição de soluções, nas medidas de reparação, de mitigação e de adaptação para uma transição energética. Então, acho que tem esse aspecto inerente à discussão da justiça climática, e é isso que a gente procura trabalhar basicamente nesse artigo que a gente está produzindo juntos, eu e a Daniele, e inicialmente acho que o mais importante é destacar esse caráter da justiça climática como um conceito que é um processo histórico que, na verdade, vem de uma luta até vinculada a uma outra agenda identitária, que é a agenda racial. Se a gente for trabalhar com a justiça climática como se fosse um encontro entre a luta por justiça ambiental e direitos humanos, certamente a questão racial surge como um fator galvanizador desses ativismos climáticos. Cronologicamente,
existe um debate, claro, mas é possível demarcar os protestos, né, na Carolina do Norte, no condado de Wayne, né, em 1982, como um marco da luta contra o racismo ambiental. Né, foi um momento, inclusive, que toda a história do movimento negro, né, construída nos anos 60 e 70 nos Estados Unidos, né, desembocou nesse ativismo pela, né, justiça ambiental, que na verdade era um microcosmo, né, de uma questão que era o seguinte: os resíduos tóxicos tinham um demarcador geográfico racial claro naquele condado, né, que atingia majoritariamente a população afrodescendente lá nessa cidade. E eu acho que o mais instigante é perceber o processo de transnacionalização desse ativismo, né, e que culmina justamente na justiça climática, de forma que a justiça climática é um conceito tão poderoso que ele traz dentro da sua própria construção histórica essas múltiplas possibilidades de ações locais, nacionais e internacionais, e ao mesmo tempo a multiplicidade de atores que podem reivindicar essa agenda. Então também acho que a força simbólica e o potencial da justiça climática reside justamente na capacidade de construir pontes entre os diferentes movimentos identitários, movimento indígena, movimento quilombola, movimento pelos direitos das populações LGBTQIA+, ou movimento racial, enfim. Todas essas interseccionalidades são potencializadas. Às vezes o cérebro pensa mais rápido do que a fala, né? Mas a justiça climática tem esse potencial de catalisar esses diálogos, né? E isso a gente vem percebendo especialmente nessa transnacionalização da agenda da justiça climática. Mas, ao mesmo tempo, que a gente identifica esse potencial, acho que é fundamental, né, nessa breve história aí, a gente perceber que é irrefutável, existe uma rede transnacional, né, muito bem articulada pela justiça climática. Temos algumas lideranças que até já se colocam como símbolos, né? A gente pensa né, muito no Fridays for Future como um momento de despertar dessa consciência da juventude sobre as mudanças climáticas, né? Temos a Greta como uma liderança irrefutável disso. Eu sei que existem várias críticas quanto a isso, porque é uma liderança do norte global que não sofre as assimetrias, e isso é válido e tem que ser trazido, né? E justamente o olhar crítico para a justiça climática, ele deve pensar esse acúmulo histórico, se desprender de uma análise cronológica apontada para o hoje, mas perceber o quanto que existe um processo que está vinculado à própria lógica do modelo produtivo capitalista, né? E aí a gente tem, né, inevitavelmente, a pegada ecológica distinta de atores estatais, mas não apenas. E esse é um dos problemas do viés estadocêntrico do regime internacional pelas mudanças, contra as mudanças climáticas, né? Que ele olha para os estados como aqueles atores que devem ser os promotores da mudança. Não que não sejam super importantes, mas esconde claramente o papel das corporações, né? E a importância das corporações estarem comprometidas. Por isso que eu trouxe alguns gráficos, acho que a gente pode até, né, acelerar. Tá aqui. Essas assimetrias, então, como eu estou falando, fazem parte de um resultado, né, do próprio modelo produtivo capitalista, que é essencialmente emissor de gases de efeito estufa, né, desde do processo da Revolução Industrial, né. Então, se pegarmos, né, todo o mapa das emissões históricas, né, eles estarão vinculados a setores econômicos específicos, claramente, né, os setores vinculados ao setor energético, principalmente, né, mas as cadeias produtivas que se desdobram do setor energético, né, e que servem para todos os processos industriais e que produzem, né, essa ideologia do consumismo que é tão, né, tão potente na vida da sociedade contemporânea. Dessa forma, assim, eu acho que eu trouxe esses gráficos, na verdade são alguns sites que eu vou pedir para o Arthur me ajudar. Primeiro, esse site do Carbon Map, que é muito interessante porque ele vai distorcer o mapa de acordo com o grau de emissão. Assim, Você abaixa o som.
But everyone is only one way of looking at the world. This might be some others, such as where the people are and where the money is. Mainly though, this site is about climate change. Perhaps the responsibility maps to see how each country helps drive down carbon emissions from extracting fossil fuels Agora tem emissão. through consuming goods and services that result. You can also see historical emissions, those are what you see in the air, and potential emissions that are currently locked up in coal, oil, and gas drilling. In addition, we'll find some vulnerability maps which show the people most at risk from climate change, such as those already exposed to Eu acho que isso foi só para ter um mapeamento, né, dessas assimetrias e dos impactos, né, que as mudanças climáticas provocam historicamente. E aí o segundo site é um site que o quanto que nesse debate então é crucial, claro, identificar quais são as atividades que mais provocam a emissão de gases de efeito estufa. Agora tem uma questão que é o seguinte: aqui é o Brasil, e a inserção do Brasil é completamente diferente nesse cálculo histórico, porque as nossas emissões vêm majoritariamente do uso da terra e da agropecuária. Basicamente, juntar os dois, né, grosso modo, 75% das emissões de gases de efeito estufa do Brasil vêm dessas duas atividades. Enquanto que no mundo, majoritariamente vem justamente da produção energética, né, da matriz energética, né, que no Brasil é muito mais limpa comparativamente do que o restante do mundo. O que não significa que nós não sejamos grandes emissores, pelo contrário, somos o quinto maior emissor do mundo, né, e é claro que o combate à emissão no Brasil está muito mais vinculado à questão do manejo da terra, né, do que não necessariamente, ainda que hajam desafios também em relação à produção, à matriz energética, né. E aí a gente pode falar de medidas importantes, né, no caso brasileiro, né, esse gráfico aponta um pouquinho, né, mas enquanto que existem já instrumentos normativos que podem ser difundidos a nível nacional, especialmente pensando o modelo agrícola brasileiro, né, quando a gente fala do ILPF, né, a Integração Lavoura Pecuária Floresta, que é um sistema produtivo que cria incentivos tributários para propriedades agrícolas que respeitem, que não expandam a sua zona de ocupação da sua população bovina. Nossa, 10 minutos é muito rápido. Então, enfim, só para fechar, então, eu creio que, Arthur, por favor, bota, ao invés disso, desce o slide. Eu posso fazer isso, né? Tá, obrigado. Então, acho que daqui eu já consigo, isso aí eu vou passar, porque aí mostra um pouquinho as emissões, justamente os setores das emissões. Aqui, o ranking das empresas petrolíferas por emissões, para mostrar também o papel e a importância, né, fundamental das corporações, né, voltadas para, né, a produção petrolífera, né, e todas as ramificações, né, do setor petrolífero, né, nessa lógica, que aí está vinculada à matriz energética, no caso, né. É bom de pensar também que toda, né, a cadeia produtiva, até chegar ao consumo final, ela depende de energia elétrica, né, e toda ela é majoritariamente carbonífera, né, no mundo. A estimativa lá da Agência Internacional de Energia é de 75%, né, da energia produzida sendo dependente de combustíveis fósseis. Então, assim, não tem como falar de justiça climática sem problematizar o modelo produtivo e sem pensar a responsabilidade histórica dos estados e das corporações a respeito disso. E aí eu passo a palavra para a minha parceira pesquisadora e professora Daniele para complementar justamente com essa dinâmica da normatividade internacional contra a justiça climática. Obrigada, Pablo. Aqui é dois trabalhos de um, tá, gente? A gente soma forças e produz juntos. Já é uma parceria de alguns anos. E hoje a gente está apresentando mais um resultado dessa nossa parceria. O Pablo, ele vai mais para esse lado, realmente, da questão da justiça climática, dos resultados, das assimetrias relacionadas com a emissão, né? Mas a gente tem que trazer também a reflexão voltada para a questão da justiça climática e os direitos humanos. Todas as emissões assimétricas, como o mapa dinâmico que o Pablo nos mostrou aqui, trazem impactos também de forma assimétrica às vidas das pessoas. Bem como falou a secretária municipal Tainá, bem como falou a Denise, a Daniele, o sofrimento
das causas que as mudanças climáticas fazem na sociedade também é desigual, também é assimétrico. Né? Então, quando a gente começa a falar a respeito dos direitos humanos, de justiça climática, a primeiro elemento que a gente precisa trazer, né? Porque, na verdade, isso é uma discussão para uma aula de 3 horas, a gente não resolve a situação ainda. Mas um dos elementos, pelo menos no debate atual, é o direito a um meio ambiente sustentável, né? Que posteriormente também vai ganhar uma outra resolução no direito ao meio ambiente sadio, sustentável, limpo. Eu já vou falar sobre as problemáticas com relação a isso. Mas a gente não pode negligenciar os múltiplos impactos que as mudanças climáticas trazem aos direitos humanos. Climas mais severos acarretam problemas de alimentação, de produção, né? Principalmente para populações de situações mais vulneráveis. Olhando para o Brasil, a questão indígena, a questão quilombola, a questão das mulheres com a feminização da pobreza. Né? E dentro do âmbito normativo internacional, a gente tem uma lacuna ainda muito relacionada ao que é a retórica e o que é a prática. A gente tem, por exemplo, deixa eu botar aqui. Estou falando e eu não disse. A Declaração de Estocolmo e a do Rio de Janeiro, elas duas apresentam no seu conteúdo uma inter-relação entre as questões ambientais e os direitos humanos. Uma afirma essa necessidade de proteção e da concepção ao direito ao ambiente sadio, e também a indissociabilidade entre o direito ao desenvolvimento, a sustentabilidade. Claro que isso aí também tem um grande palco para discussões, mas apesar da importância dessas duas declarações, ambas possuem um caráter de soft law, ou seja, é um direito costumeiro, ele é um direito frágil. Ele não possui força de lei como um pacto internacional, uma convenção internacional, que possui essa característica mais de hard law. Possui que quando o país adere a um tratado, faz a ratificação, isso passa a valer juridicamente. E essa inter-relação acaba sendo mais frágil, para exatamente a proteção desse direito ao ambiente sustentável e também até para a indicação de responsabilidades estatais, já que o direito internacional, principalmente direitos humanos, foca muito na responsabilidade dos Estados para com a violação aos direitos humanos das pessoas. Os tratados vinculantes do direito internacional de direitos humanos, eles não se referem diretamente a medidas protetivas aos direitos humanos devido a ações das mudanças climáticas como causas feitas pelo homem, antropogênicas. E dentro do debate da justiça climática, o que está em voga também é a garantia desse direito ao meio ambiente sustentável. Então, no momento que a gente tem um direito internacional de direitos humanos com lacunas e um arcabouço normativo mais sutil, mais soft, para afirmar e garantir esse direito ao meio ambiente sustentável, essa busca pela justiça climática, como na prática isso é feito? A gente tem uma bem bastante recente, vocês podem ver nos slides, são duas resoluções, uma do Conselho de Direitos Humanos, a outra aprovada na Assembleia Geral das Nações Unidas. A da Assembleia, inclusive, segue a do Conselho de Direitos Humanos, a primeira de 2021, a segunda de 2022, que é a afirmação desse direito a um meio ambiente limpo, saudável e sustentável. É o primeiro documento oficial da ONU voltado para a garantia desse direito. Porém, ele tem um caráter também soft. São resoluções. Eles não têm força de lei, por exemplo, para levar o Bolsonaro a ser punido pelo genocídio Yanomami devido à contaminação de mercúrio nas águas. Mas ele tem um poder mais de coerção moral do que realmente legal. E o próprio conteúdo dessas resoluções possui lacunas. Não há uma definição do que é o meio ambiente limpo. Não há definição do que é um meio ambiente sustentável, nem saudável. A própria definição dessas qualificações não existe na resolução. Então, vou colocar aqui o slide. Quando a gente fala, então, em buscar pela justiça climática e relacionada à questão dos direitos humanos, qual é a atividade, qual é a ação passiva que se realiza? Nos últimos 30 anos,
importância, até porque eu vou apresentar para vocês a primeira ação dentro do sistema interamericano data do final da década de 80. Né? Uma das ferramentas passíveis de ser utilizadas em busca da justiça climática é o esverdeamento, né, do direito internacional, no caso aqui regional, dos direitos humanos. Em inglês, o greening, que é basicamente o uso, né, dessa proteção jurídica que já existe para a proteção dos direitos humanos, mas aplicando ela a questões relativas a questões ambientais e climáticas, principalmente a populações mais vulneráveis. Né? A gente tem duas possibilidades em busca, né, de uma justiça climática, né, que seria a garantia normativa, jurídica, hard, né, do direito ao meio ambiente sustentável e equilibrado, como eu acabei de falar, ainda muito no âmbito, né, da moral, não necessariamente da lei, e a adaptação dos direitos já estabelecidos, que é exatamente a ferramenta do green. Então, a gente tem essa relação entre a normativa de proteção internacional dos direitos humanos com questões ambientais e climáticas sendo realizada principalmente por instâncias jurídicas internacionais. Né? Então, esse esverdeamento é exatamente uma ação já sendo realizada por cortes, né? Por exemplo, na nossa região, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Só um adendo, né? A Corte Europeia também aplica esse esverdeamento, mas com uma dinâmica um pouco mais diferente, a partir de uma outra perspectiva, até voltada para os direitos mais individuais, né? Que é uma reinterpretação como violação aos direitos humanos, questões ambientais que não era realizada há 20, 30, 40 anos atrás, como, por exemplo, poluição sonora devido à atuação de um aeroporto perto de um vilarejo, né, na Inglaterra. Esse é um exemplo empírico. Trazendo aqui para o sul global, né, olhando, por exemplo, para a região sul-americana, né, dentro da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a gente tem essa perspectiva voltada mais para o direito coletivo, né, de uma proteção a grupos e coletividades em situação de vulnerabilidade. Então, eu trouxe dois dos vários casos, então, inclusive, uma agenda de pesquisa futura faz esse mapeamento desse greening, né, feito dentro da Corte Interamericana, dentro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né, a iniciação científica. Né, a primeira ação dentro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é uma comissão, apesar de não ser a Corte, ela também tem uma ação bem ríspida com relação a questões de violação de direitos humanos, foi a resolução sobre o povo Yanomami versus Brasil, de 85, né, contra exatamente a invasão de terras indígenas. Né. Foi a primeira vez em que houve essa interpretação, né, do direito internacional protetivo aos direitos humanos dentro do sistema internacional de direitos humanos, mas com questões relacionadas ao meio ambiente e a povos em vulnerabilidade. E o caso mesmo, dentro da Corte Americana, com uma sentença de punição do Estado, está aí também no slide, da sentença do caso de Comunidade Mayagna, Sumo ao Artiguim, contra a Nicarágua, né, devido à invasão de terras indígenas para a derrubada de madeira. Né. Então, para só complementar, claro que deveria demorar mais ou menos umas 4 horas para falar de todos os casos relativos dentro do âmbito do sistema interamericano, mas o que eu gostaria de apontar aqui, inclusive já se misturando aqui com o que o Paulo já apresentou. A gente tem, então, compromissos internacionais, como o Acordo de Paris, né, que defendem esse direito ao meio ambiente sustentável, falam da promoção da justiça climática, mas ainda muito no âmbito retórico. Falta ainda, dentro do sistema internacional, principalmente dentro da ONU, parâmetros e meios jurídicos fortes para realizar essa proteção. E um elemento que dialoga, inclusive, com a questão do papel dos países do Norte em serem maiores emissores, da responsabilidade histórica, que é o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, que fala exatamente a respeito dessa responsabilidade histórica de países desenvolvidos,
em emissões, em desmatamento, sendo uma responsabilidade maior do que países em desenvolvimento, e que pode ser aplicada à justiça climática. Há um diálogo, já que, devido exatamente a essa maior responsabilidade por esses países desenvolvidos, o que eles fazem com relação à promoção da justiça climática. Você tem, por exemplo, a Rihanna doando 15 milhões para o fundo dos Estados Unidos para o combate às mudanças climáticas e justiça climática. Afinal de contas, ela é originária de Barbados, que é um país que sofre muito, também com questões de furacão e das mudanças climáticas, mas dentro do sistema internacional ainda falta ter essa compreensão de que o conceito das responsabilidades comuns diferenciadas, que já é em si um campo de batalha normativo, seja dentro do Acordo de Paris, também é um diálogo de justiça climática. Ações de cooperação internacional, por exemplo, entre países do Norte e do Sul, além de transferência de recursos, mas transferência de tecnologia para combater questões relacionadas à justiça climática, para combater as consequências que as populações mais vulneráveis sofrem das mudanças climáticas, como, por exemplo, o racismo ambiental, o aumento da feminação da pobreza e a vulnerabilidade de regiões quilombolas, indígenas, entre outras. A gente viu aqui também a Secretaria falando do que acontece no local também, na nossa cidade, no Rio de Janeiro, no Brasil. Os três níveis estão muito dialogando entre si. Eu comentei com o Paulo que a fala da Tânia dialogou muito com o nosso trabalho também. Ela olhando o local e a gente olhando o internacional e discutindo essas grandes questões relativas a como ações de fato necessárias, efetivas, precisam ser realizadas para a proteção das populações mais vulneráveis. E a questão do esverdeamento dos direitos humanos é apenas uma das ferramentas, já que dentro do escopo de ação internacional é a ferramenta está sendo aplicada no momento para realizar punições de Estado por questões de injustiça climática. Vamos encerrar aqui a minha fala, agradeço a todos e todas, muito obrigada. Obrigado, Daniel. Obrigado, Paulo. Foram 4 apresentações, 3 trabalhos muito instigantes. Eu tenho certeza que vocês todos têm muitas perguntas. Então, quem veio na parte da manhã sabe que tem que se aproximar para fazer pergunta, tá? Porque o microfone não vai até vocês. Perdão? De preferência do lado esquerdo de vocês. Então, quem quiser vir à esquerda, por favor. Com esperança, nós teremos tempo para 2 rodadas. Peço para que as rodadas de perguntas sejam curtas, não das palestras. E quem quiser vir, tem que usar 2 microfones, tá? O para a internet, Milane, levanta aí, ó, para a internet, e o para vocês ouvirem aqui no auditório, tá bom? Milane, por favor. Bom, a minha pergunta é bastante rápida. Queria agradecer as apresentações. Vocês falaram sobre essa dinâmica de esverdeamento, de uso de instâncias internacionais, o papel de alguns organismos internacionais e de cortes europeia, interamericana, como mecanismos para buscar garantia de direitos. Tem uma outra tendência sobre a qual vocês não falaram durante a apresentação de vocês, salvo engano meu, que é o uso das cortes nacionais de países do norte por parte de populações ou indivíduos do sul para denunciar a violação de direitos ou para buscar a garantia de direitos ao mesmo tempo. Eu queria saber qual é a percepção de vocês sobre esse outro mecanismo, quais são, digamos, as dimensões interessantes que isso abre para a garantia de direitos, mas também as contradições que isso acaba encerrando, uma vez que, mais uma vez, se trata de jurisdição de determinados países. Alguns que podem reconhecer esses direitos, e parece que também tem uma certa divisão entre países, uns que são mais abertos a reconhecer alguns desses direitos e outros não. Se vocês pudessem falar um pouco sobre essa outra tendência que a gente também encontra nas lutas por justiça climática e justiça ambiental. É isso.
Quem quiser já pode se colocar. Muito rapidamente, o Paulo que falou sobretudo de mudança. São duas perguntas, na verdade. Paulo falou muito da questão da justiça climática e mostrou o mapa dos países, né? Mas você provavelmente conhece, saiu recentemente um trabalho esqueci o nome do autor, eu sempre esqueço o nome de todo mundo, não tem nada de extraordinário nisso, do pessoal ligado ao Piketty, que mostra que exatamente as emissões dos diversos países, você abrir elas, né, você vê que, na verdade, o que as pessoas, mesmo de classe média dos países ricos, tem uma emissão de CO2 que está mais próxima dos pobres nos países pobres do que os ricos nos países ricos, né? É uma proporção absurda, né? Saiu recentemente um artigo na New Left Review que o cara compara essa questão dos jatos privados, né? Os caras estão usando jato para viajar 50, 100 quilômetros, é uma coisa totalmente maluca, né? Então, se a classe média, coitado, vai lá o Last Generation para a rua, que você não pode mais tomar banho longo, não sei o que. Aí a Taylor Swift pega o avião e joga 500 milhões de toneladas na atmosfera e a gente fica aqui com cara de bobo, né? Pegando o trem para não pegar avião, né? Então, se vocês pudessem comentar isso. Para Denise, eu achei essa discussão bem interessante, a questão do direito, né? Você falou da propriedade, mas de uma maneira geral. Eu não sei se você tem condições de comentar o seguinte: quando esses povos indígenas reivindicam os direitos humanos, né, eles estão entrando no mundo híbrido, não é isso? Porque supondo que eles mantêm, pelo menos, certamente não intacta ou já modificada, essas cosmologias originais, elas estão combinando isso com recurso a uma linguagem que é moderna, ocidental, sem falar da questão à medida que são os estados nacionais que, no final das contas, protegem esses direitos, demarcam terras e coisas desse tipo, né? Então, se pudesse desenvolver um pouco isso aí, eu ficaria agradecido. Mais uma pergunta na primeira rodada? Por favor, pessoal, a gente está aqui, esse evento aqui é para vocês. Ela tem uma pergunta. É um interesse pessoal também, né? Como eu falei que eu não dei conta de trabalhar a questão da justiça climática, eu queria perguntar para vocês se vocês chegaram a desenvolver um pouco mais o conceito. Porque da forma como vocês apresentaram no slide, ele é um processo, como se fosse um processo histórico, resultado de luta, mas conceitualmente, assim, do ponto de vista da teoria social, acho que teoria jurídica, né? Acho que assim, se a gente pegar o Rawls, que é um grande autor da teoria da... Então, né, assim, ele avança no sentido de princípios da justiça, pensando a questão, enfim, seccional, tal, mas não a questão climática não se colocar. Então, como é que se daria para avançar por aí, ou se, sempre nessa minha tentativa de compatibilizar o universal com as, né, enfim, essa outra... o antropoceno, os desafios que superam o liberal, mas a gente ainda está nisso. Então, enfim, de que modo, por onde que a gente poderia ir numa chave conceitual de termos de justiça? Alguns autores ajudam, outros não. Eu acho que a Hannah Arendt não ajuda a trabalhar com justiça, mas acho que o Rawls ajuda. Mais ajuda do que... Então, se seria possível, enfim, pensar. Eu também tenho uma pergunta, também para o grupo de justiça climática, a questão do princípio da responsabilidade comum mais diferenciada. Então, no começo, em 92, quando ele surge, né, na Convenção Quadro de Mudança Climática, ele é tido como grande início, né, incipiente, é a semente do que é justiça climática. Então, os países desenvolvidos que emitiram muito mais, têm uma responsabilidade histórica, financeira, de liderar um movimento contra a resposta à mudança climática, né? Então, os países de desenvolvimento, nesse sentido, eles não tinham nenhuma obrigação, e isso culmina com o protocolo de Kyoto, que há aquela obrigação de cima para baixo, a porrada, que ninguém gostou. Enfim, os países desenvolvidos têm que reduzir tanto por cento, e os países de desenvolvimento não têm, né? Também esse princípio da responsabilidade comum mais diferenciada, ele foi muito importante nesse momento inicial, mas ele causa um ressentimento muito grande entre esses dois grandes grupos da mudança climática. E eu soube recentemente que esse princípio
que queria dizer um pouco em relação à justiça climática, que hoje em dia ele fala em respectivas capacidades, então ele muda um pouco no momento do Acordo de Paris, ele passa para a questão da saúde global. Então, hoje em dia, eles estão refazendo o Regulamento Sanitário Internacional, e eles introduziram recentemente esse princípio da responsabilidade comum mais diferenciada, com uma grande gritaria dos países desenvolvidos, né? Então, talvez, para vocês remeterem um pouco esse princípio como justiça climática, como isso está irradiando para outros acordos também do âmbito internacional, se vocês pensaram um pouco sobre os problemas também desse princípio. Obrigado. Então, para a resposta, não sei se haverá tempo para uma segunda rodada. Então, por favor, rapidamente. Não, tem que vir para frente e pegar o microfone. Desculpa. Olá, tudo bem, gente? Agradecer pela palestra. E queria perguntar da justiça climática sobre a questão do metano, né? Que é bem mais nocivo que o gás carbônico, e a ONU publicou um relatório em 2005 também falando sobre os impactos do metano, né, nas mudanças climáticas. Então, eu queria perguntar de vocês sobre isso. Enfim, é isso. E agradecer. Gratidão. Última pergunta, Arthur. Então, o outro microfone. Tá São dois. Então, eu estava fazendo o relatório da COP27 junto com a Júlia, e aí eu fiquei responsável pela parte de negacionismo. E lá a gente viu que nessa COP foi muito grande o esforço por justiça climática. Só que nos meios negacionistas, por exemplo, inclusive em jornais mainstream, tipo o Independent, o Telegraph, sabe, tipo, eles botam muito, eles estão meio que reenquadrando a justiça climática como reparações climáticas, como se você estivesse punindo as nações industriais por elas terem capitaneado a Revolução Industrial. Então, eles estão distorcendo. Então, assim, quais desafios esse representa para você alcançar a justiça climática e quais são possíveis saídas ou formas de abordar o problema? É isso. Obrigado, Arthur. Bom, perguntas encerradas, quem perguntou. Vamos fazer uma sequência inversa agora da apresentação, conversar com vocês dois. E tem outra pergunta ali. Bom, eu vou ser bem pragmático, então. Você quer conversar? Pode começar. Tá. A pergunta do professor Milani. Cortes nacionais, excelente agenda de pesquisa. Eu não sei absolutamente nada sobre isso. Excelente, mas realmente pensar, então... O uso de cortes, né, dos países do norte está voltado principalmente para a punição de empresas, né? Quando a gente fala de direito internacional, punição de direitos humanos, está falando em estados, né? E o movimento, inclusive, de movimentos sociais, né, oriundos do sul, e que acionam essas cortes do norte em busca de uma certa punição por um derramamento de óleo que afetou o mangue ou uma comunidade pesqueira, volta muito precisamente pela jurisdição dessas empresas, né? Elas estão vinculadas, elas são criadas em determinado estado, né? Então, acionar a corte desses estados, né, onde elas estão juridicamente, né, filiadas, é uma maneira de tentar fazer essa pressão e essa punição com relação a determinadas ações, né? O que no âmbito internacional é um pouco mais difícil, já que as empresas ainda não são reconhecidas como agentes jurídicos violadores de direitos humanos. Há toda uma outra agenda de pesquisa com relação a isso, né, de movimentos de proteção de direitos humanos, né, que há décadas fazem essa promoção desse item de as empresas também devem ser punidas por violações de direitos humanos, cometidas em outros países. Então, o acionamento dessas cortes dentro dos países volta muito exatamente pela essa ausência no sistema internacional, mas uma certa compreensão e até mesmo mobilização doméstica do próprio país em acionar tais cortes, como, por exemplo, uma corte europeia, ou uma corte da Alemanha, onde há uma inclinação mais favorável a combate a questões relacionadas às mudanças climáticas, né, para a reparação de violações acontecidas por atos antropogênicos feitos por essas empresas. Eu até sei um caso, eu posso falar um caso do Pedro Lívia, peruano, que tinha sua fazenda no Peru, enfim, sofreu um degelo e ele entra com uma ação contra a empresa RWE,
naquele projeto que vocês dois apresentaram, o Climate Accountability Institute. Então, ele começa a contabilizar o grau das emissões de cada empresa. É super pequena, mas mesmo assim, enfim, é um grão de areia, mas ele consegue falar, vocês produziram 1% das emissões globais, logo vocês são responsáveis. A jurisdição alemã aceita esse caso. Enfim, eu não sei se esse caso morreu, talvez a Cecília saiba um pouco mais, mas eles iam ouvir. Então, esse foi um caso até paradigmático de um peruano, mas hoje em dia é a questão principal da litigância climática, né? O quão mais eficiente cortes domésticas podem ser para ouvir esses casos que as próprias cortes internacionais que independentes. Então, as cortes domésticas teriam o seu poder, a sua legitimidade específica para demandar o Estado a fazer ou não fazer, e até as corporações. O caso mais conhecido é o caso Genda, na Holanda, em que o Estado holandês ele foi, sim, condenado a reduzir 25% das emissões dos gases que causam mudança climática. Hoje em dia tem até uma briga muito grande entre o multilateralismo, de um lado, como a gente vai resolver o problema? Será que é o regime internacional de mudança climática ou serão as cortes que vão resolver o problema, né? Então, obviamente, isso não tem ou é um ou outro, não é binário, é complementar. E tem a questão dos movimentos sociais, que eu acho que é o que a Denise aqui trouxe também. Então, ou a gente ataca o problema de tudo quanto é lado, ou esse problema também não vai ser resolvido. Eu acho que essa mais o pensamento. Era só para trazer o nome Liulia aqui. Obrigada. Denise, agora. Bom, agradeço as perguntas. Né? Por favor. Acho que a minha foi acho que a sua pergunta, né, Domingos, foi mais pensada para mim. Então, essa questão de se pensar universalismo no movimento indígena e nas questões mais identitárias, talvez, né? É difícil, mas eu acho, assim, eu como ainda um ser da modernidade, não consigo sair da modernidade também, enfim, a modernidade ainda traz um potencial de emancipação através dos próprios instrumentos que ela foi criando, né, e que nos dá até a condição de estar aqui discutindo também nesses temas. Então, eu acho que tem um caminho promissor aí ainda, né? Embora eu acho que haja um bloqueio muito grande por conta da própria academia também, nesse caso. Então, por exemplo, há muitos dogmas também, estereótipos e assim, dificuldades que a gente mesmo vai criando, que acaba impedindo uma certa imaginação teórica, institucional, mais até livre, né? Essa questão do sul global e das mulheres indígenas, ou povos indígenas, ou quilombolas, ela é colocada num certo lugar, que é o lugar do pós-colonialismo, decolonial, estudos pós-coloniais. E quem sai desse lugar para tentar estudar isso, como eu, não é muito bem-vindo, bem visto em muitos lugares. Pra vocês terem uma ideia, a gente publicou agora um artigo, está na Direito GV, se alguém tiver interesse de ler, acabou de publicar no passado, em outubro. Eu com uma colega, Renata Nagamino. Nós pensamos a trajetória das mulheres indígenas na América Latina, um pouco que eu comentei aqui, mas mais Guatemala, Bolívia, Equador e Brasil, à luz da Cila Ben-Habib, que é uma habermasiana que tem o conceito de interações democráticas, né, a partir do qual ela vai, trabalha com a comunidade de democracia que nas repetições enraizadas nos contextos locais se reconfigura, né? Então o próprio conteúdo, o seu próprio sentido da democracia muda de acordo com a interpretação que os seus atores locais dão a ela, né, em certos contextos culturais relativos. Mas ela é habermasiana, ela está com o universal, cuidar da emancipação e da razão comunicativa lá no fundo. Ela não perde isso, né? Porque sem isso a gente não tem para onde ir, se não for a emancipação. Enfim, mas
esse artigo a gente tentou publicar em 5 revistas. Os pareceres que a gente recebia não eram críticas internas ao texto, eram críticas do tipo, discutir mulheres indígenas não pode ser feito sem essa literatura, vocês não têm essa literatura, não pode. O debate está interditado. A literatura toda do feminismo latino-americano, feminismo indígena, pós-colonial, enfim, não se pode não citar essas pessoas. Uma ousadia, assim, quase que uma blasfêmia, trabalhar com Habermas, ou com Berhabib, ou com Hannah Arendt para discutir mulheres indígenas. Não cabe, esse é um mundo liberal, capitalista, sei lá o quê, social-democrata, moderno, opressor, europeizado, todos os chavões. Então, é muito difícil. Aí na revista do direito, então vamos para o direito, que o direito vai publicar, porque o direito é um pouco mais aberto, porque o direito não tem esses preconceitos. Da literatura datada e fechada de das ciências sociais, que infelizmente tem suas escolas e seus... Então, assim, quando a gente fala em ciências sociais e mudança climática, né, a gente tem que pensar nisso também. Vamos, né, romper um pouco com... Joga o texto e debate. Não gostou? Acho que está absurdo para uma heresia. Publica outro texto criticando esse. E aí o debate vai circular. Agora, não publicar, e o parecer que a gente receber de uma revista A1, não é? Essa também é A1, mas a outra foi das relações internacionais, que é uma área teoricamente aberta, né? Interdisciplinar, enfim. Vão parecer, os dois pareceres muito assim, realmente até ofensivos, no sentido de que eles estão... Então, eu acho muito complicada a forma como as próprias ciências sociais também se autodifferenciam, se em si mesmo, né? Assim, é muito provinciano, um pouco. Isso nos limita em termos de imaginação institucional. E o nosso argumento, até para o parecerista, era: não somos nós que estamos querendo encaixar, achar bonito, estudar mulheres indígenas à luz da Berhabib. Elas que foram para o sistema interamericano, elas que estão nas copas. A Guajajara era popstar do Rock in Rio, do show do Caetano aqui do Rock in Rio, do Leonardo DiCaprio e todas as... Elas que estão lá. Então, se elas foram, é porque elas visualizaram alguma estratégia nisso, algum sentido nisso. A gente foi estudar esse motivo, por que elas foram? Sem falar inglês ou tendo que se virar num código. E foram ganhar espaço, empoderaram e tudo, mas voltaram, hoje é ministra, enfim, então, então a gente vai estudar por que elas... Agora, essa crítica a priori e muito assim, a chamada era um dossiê sobre sul global. Sul global tem que ser aqui, você saiu daqui não pode falar sul global. Então é muito difícil isso. Eu acho que a gente tem que, enfim, também ser bastante crítico com nós mesmos e termos mais liberdade, né? Nos permitirmos mais para poder imaginar outras possibilidades, porque senão a gente não sai dessas prisões. Então, se você tiver interesse, tem um artigo, discute mais teoricamente os caminhos aí. Pode ir. Não pode. Pronto. Retomando. Então, retomando as perguntas, o professor José Maurício fez a pergunta sobre a questão do estudo do Piketty e corte de classes, né? Eu até trouxe um gráfico que a gente utiliza, não sei se pode ser oportuno, não, deixa então. É um gráfico que aponta justamente essa assimetria na camada das classes, né? E que, certamente, assim, pensando objetivamente, né, a transição energética, a população indiana que precisa hoje de biomassa para cozinhar, equivale a 700 a 800 milhões de pessoas. Então, imagine o impacto de emissões de toda essa população que utiliza esterco de boi e vaca para cozinhar, utilizando gás ou carvão mineral. Né? Então, pensar a transição energética é pensar uma transição que pule essa etapa mais carbonífera e emissionista pela qual passaram os países que hoje são desenvolvidos. Né? E a gente tem tecnologia para isso. O desafio é mais político do que tecnológico. Pensando, por exemplo, a biomassa,
ou até hidrogênio. A gente está entrando na era dos gases, né? Possibilidades de transição energética passam muito por esse debate, né? Que é possível tecnologicamente. Né? E depois eu queria conhecer esse estudo aí do Piketty, né? Que aponta essas assimetrias. Né? Só que, ao mesmo tempo, você tem esse absurdo, né? Dos grandes multimilionários de várias nacionalidades, né, serem responsáveis por 50% das emissões. É mais ou menos, o gráfico aponta mais ou menos isso. Então, assim, 1% da população emitindo 50%. Né? Então, aí dá vontade de voltar à época da guilhotina, né? Desculpa, mas é terrível isso. Né? É uma falta de bom senso com o outro que é absurdo. Né? Foi só uma figura de retórica, tá, gente? Então, é melhor ir passando pelas outras? Muito rápido, vai ser dedo na ferida. O conceito de justiça climática, que foi a pergunta, foi da Denise. Então, a gente, no artigo a gente pôde trabalhar com mais cuidado e, de fato, o Rawls é um ponto de partida, pensando justamente em como tratar as desigualdades de forma, né, desigual, considerando essas assimetrias. E a evolução, a questão da justiça climática, ela é muito disputada pelos movimentos sociais, que tem um papel crucial na formulação do conceito, mas também pelas organizações internacionais, pelos policymakers, pelos estadistas. Né? Eu acredito que a capacidade do ativismo climático, que é, de fato, aquele que tem mais apontado a direção para onde está indo a justiça climática, né? Pelo que eu estou acompanhando muito de forma embrionária ainda, mas pensando justamente, acho que o demarcador internacional é a COP de 2000, né, quando tem o Climate Just Summit, né, na COP de 2000, que é a COP 6. Depois na COP, depois rolou Katrina em 2005, na esteira do Katrina teve todo um processo de transnacionalização ainda mais forte, né, 2007 na COP de Bali e 2009 de Copenhague. Né, acho que então esses espaços, a ocupação desses espaços transnacionais por lideranças climáticas, como a Guajajara, expressa um pouquinho o quanto que esse é um terreno que tem protagonismo dos ativismos, mas tem academia, tem também os estadistas, tem as empresas que querem fazer o greenwashing, né, que querem passar apontar que são responsáveis ecologicamente e socialmente, mas na prática faz muito mais parte de uma estratégia, né, de lucro. Né, que, enfim, é um debate também, né? A gente está pensando na sobrevivência, né? A casa está em chamas, às vezes vale qualquer estratégia, né? Enfim, isso é uma questão, surge outro debate. Mas, aí depois eu vou passar a pergunta da professora Daniele para a professora Daniele, porque tem mais a ver com sua pesquisa. E eu acho que, desculpa, você falou seu nome e eu não ouvi na hora. Eu preciso falar, na real, é a Mari. Mari, tá. Mari, a questão do metano, acho que é muito importante pensar o metano, porque é um gás muito mais nocivo, como você falou, se eu não me engano, são 4 vezes mais nocivo do que o gás carbônico. Mas, claro que a escala de emissão do metano é muito menor do que o de gás carbônico. Só que, para o caso brasileiro, é crucial, né? Porque a maior parte da emissão brasileira vem justamente do uso da terra e, na parte da agropecuária, 25%, é responsável pela maior emissão de metano, né? Pela flatulência do gado bovino, que é uma coisa que todo mundo sempre fala ri e tal, mas é a realidade. E já tem até algumas tecnologias que conseguem diminuir, sem impactar o animal, a emissão do metano, né, pela flatulência, né? Pode ser pelo arroto ou pelo peito, né? Tem que falar isso porque as pessoas... Ficar bovino. Eu não sei outra palavra em português para essas coisas. Flatulência resume... porque flatulência é muito simplista, né? Não fala das 2 possibilidades. É terrível, né? Tá gravando. Minha mãe vai ver isso. Bom, eu vou passar o microfone. Depois dessa, passa o papel. Vou tentar ser bem rápido, para ver o nosso horário. Com relação ao conceito, né, de responsabilidade concorrente diferenciada, ele já é um conceito debatido só já na área da questão da responsabilidade histórica. Quando a gente traz para os direitos humanos, ela tem ainda um outro problema, né, que inclusive é indicado como crítica na formulação daquelas 2 resoluções do Conselho de Direitos Humanos da Assembleia Geral, que em momento nenhum foi sequer citado
tem nas resoluções essa questão, né, da atividade com correntes diferenciadas. Até porque os elaboradores da resolução são os países mais poluidores e com mais responsabilidade. Né? Então, é realmente um campo minado. A gente tem que ficar com muito cuidado com relação a isso. Né? Vou tentar depois me inteirar mais na questão, se você passar também a questão da aplicação da saúde global, né, do novo conceito de falou respectivas responsabilidades. Né? E terminar com relação ao Arthur, com relação ao negacionismo e justiça climática, né? Quando a gente fala de direitos humanos, negacionismo já é uma questão em si, né? Porque os mesmos negacionistas climáticos são os mesmos que falam direitos humanos para humanos direitos. Então, já é dois caminhos perigosos, mas que é óbvio que eles vão tentar, né, distorcer o conceito, reinterpretar o conceito sob a perspectiva deles e levar exatamente para uma questão de economicista, né, de que o desenvolvimento do norte trouxe mais benefício ao mundo, que seria uma punição injusta, né, mas é realmente uma via dupla, né, de a questão. Você tem, por um lado, o negacionismo climático e a relativização dos direitos humanos no mau sentido. Né. E só para completar a questão do conceito, né, de justiça climática, a gente falou do Rawls, o nosso artigo também coloca assim, um complemento com relação ao Honneth, a Nancy Fraser e a teoria do conhecimento, exatamente para ampliar essa questão até voltada para as vulnerabilidades também. Mas que dá para fazer um artigo só sobre isso, né, Paulo? Imagina. Então, vamos encerrar, então, muito obrigada pelas perguntas. A gente ainda tem 1 minuto. Não? Então tá bom. Então, peço desculpas, pediram para encerrar. Então, quero agradecer aos palestrantes, que nos deram uma aula, inclusive, de flatulência de gás. Obrigado a toda a audiência que veio aqui e até a próxima. Declaro encerrada essa mesa.